aí, tá? Vai curtindo aí, vai dando moral pra nós aí, gurizada. Vamos lá. Como que tá o planejamento? Como é que vocês cuidam dessa dívida hoje? Vamos lá. Essa dívida, vou me recorrer aqui, ela começa ela começa a crescer em 2017. Em 2017, nós terminamos o ano com 394 milhões de dívida. E aí, mas assim, essa dívida começa a crescer e aí eu queria que você dissesse pra gente que ela cresce por causa de quê? Custo, basicamente custo com o futebol. Contratar jogador, salários altos? Exatamente, assim, contratos que sei lá, multa geraram, e aí você vai ao banco, buscar para compensar também o teu fluxo de caixa, porque você não gera receita recorrente. Ao não gerar receita recorrente, aonde você vai? Aos bancos. Indo aos bancos com uma taxa de juro, você adianta contratações, enfim, o trabalho para pagar a conta, né? E se você tem uma orientação, né, que ela é invertida, e essa é uma questão importante, ela não é que ela seja invertida, ela não considera esse aspecto, você acaba criando um fluxo, falando em flow, um fluxo que perverte e traz um risco muito grande. Qual é o fluxo? O futebol contrata e o financeiro paga. Aí você vira uma tesouraria, praticamente, onde você tem que fazer os pratinhos girar para o negócio andar. E aí a orientação passa a ser essa. Quando você muda a orientação e diz assim, não, o futebol vai sentar aqui, e eu vi o Sérgio falando no Atlético Mineiro, num comitê onde o CEO senta junto, e você põe junto o financeiro, e você põe limites, e você puxa a régua da tua área técnica para dar conta de uma eficiência maior, você acaba conseguindo segurar um gasto que até então era só exponencial. Então, o Internacional, no período de 16 a 2020, houve uma elevação de 350 para 600 milhões. Isso representou um aumento de 70% da dívida em 4 anos. 70% em 4 anos. É muita dívida, em pouco tempo. Por isso que eu falei que se continuasse assim, nós ia 900. Comparativamente, se a gente comparar esse período, nós conseguimos aqui, nesses últimos 3 anos, estancar a dívida. Por quê? Porque a remuneração da dívida foi maior do que o que ela cresceu. Cerca de o dobro, ou seja, a dívida cresceria o dobro e nós conseguimos puxar para menos da metade. E agora, com o ingresso de receitas extraordinárias, na primeira parcela da Liga e na segunda, que vão entrar o ano que vem, você consegue aí colocar mais de 200 milhões de dinheiro novo no caixa. Então, Canabarro, diga. Eu só tenho uma dúvida quanto a essas questões aí. O Barcelos, ele não foi da área de finanças, administração, alguma coisa assim, num período desses aí, da gestão Marcelo Medeiros, de alguém do antigo... do antigo presidente. Da antiga gestão? Eu vou ver aqui, eu vou atrás da informação, gurizada. Quem tá com a gente aí vendo a live com a gente aí, puder comentar também, nos ajudar nessas informações. Lembrando, tá? Que o único jornalista aqui é o Fábio Giacomelli. Nós somos todo um bando de boca aberta, entendeu? Que estamos aqui só batendo um papo aí e tal, entendeu? A gente é tudo cagador de tese aqui. Ninguém é jornalista, ninguém é influencer. O que não representa nada, né? Se a minha classe aí anda fazendo cada merda também, isso não significa nada ser jornalista, tá? Que fique bem claro antes de qualquer coisa. É verdade. Assim, ó, cara, eu vou dizer para vocês qual é o meu contexto em relação a isso. Até eu já externei nas redes sociais que, pelo fato de eu não votar, tá? Por motivos que não é o caso. Eu resolvi tomar uma posição mais neutra para poder isentar minhas opiniões e ser mais justo em relação aos dois lados em relação a isso. Então, assim, ó, o que eu acho, tá? Não podemos descartar que teve uma pandemia, tá? Teve uma pandemia no meio desse processo e isso afeta no fechamento de um balanço. Tô certo, Canabarro? Sem dúvida, sem dúvida. Então tá, beleza. Outra coisa, eu não sei até que ponto o Barcelos tinha responsabilidade financeira sobre as ações na antiga gestão, entendeu? Eu não sei dizer.
sabe? Eu, particularmente, a única coisa que eu vi, tá? E que daqui a pouco é um norte, tá? Foi o Aode Cunha, que é um cara renomado nesse meio, que por ele ser especialista da área, ele entendeu apoiar o Barcelos por uma questão financeira, tá sendo bem administrada, digamos assim. Eu particularmente não sei, sabe? Eu sou leigo nisso. Fábio. Cara, eu também, eu quero começar dizendo que eu não entendo nada de finanças, tá? Não entendo nada, não entendo nada, por exemplo, do que sobe, do que desce, da correção, da inflação, por exemplo, sabe? Não entendo disso. O que eu olho para números brutos, né? E aí, só que, cara, para além da dívida, né? Ou da dívida aí que realmente teve mesmo uma ação para baixar isso, e é inegável, tá ali, os números comprovam. Eu sou muito da questão da gente tentar combater ou solucionar por outras formas. E eu tento discutir nos espaços que eu vou, Anderson e Canabarro, formas de gerar mais receita, coisas mais fáceis para o Internacional gerar receita e combater diretamente esse problema. Porque é um problema recorrente. Nós não estamos formando jogadores a ponto de vender para tentar sanar o que nós estamos gastando. O Inter tem que ir ao mercado porque não tem ainda a reestruturação da base está num processo. Hoje não tem como nós abastecermos o time principal, nós não temos ali o Fernando até inclusive está aí no chat, um cara que entende mais do que todo mundo do que base. Mas a minha questão é a seguinte, é gerar receitas para o clube de forma que poderiam injetar algum valor interessante no caixa. E a primeira coisa que eu questiono e aí eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, nossa, ele é muito burro, isso aí tá assinado há muito tempo, né? Isso aí favorece em menos juros, favorece empréstimo. Cara, mas eu questiono o Banrisul. Cara, não precisa Inter e Grêmio ter o mesmo patrocinador, tá? O valor que o Banrisul coloca nos cofres do Inter não é compatível com a marca internacional. Deve ter uma dívida muito grande com o Banrisul para eles estarem com esse patrocínio rabo preso aí. É isso, sabe? Vocês imaginem que legal seria um Banco Inter, por exemplo, na camisa. Nossa, na frente. Ia ser mesmo. Sensacional. E vou dizer mais, o Banco Inter pagaria muito para ter essa alusão. Claro, e eu sei que as pessoas vão dizer, nossa, que novidade, não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que ir além do debate frio de Barcelos colocou contas em dia, Medeiros gastou mais. A gente tem que tentar também gerar discussões que alguém lá dentro possa olhar. Claro, eu acho que tem que ser nesse sentido, sabe? Do presida aí lá com o pessoal. 10 milhões para 500 mil é muita diferença. Mas de 10 milhões para 500 mil é muita diferença. Aí vem o caso do primeiro que tu falasse. Jean Dias. Não, vamos falar do Mikael. Mikael, um jogador, todo mundo aqui conheceu, um tempo do esporte, um goleador, foi para a Itália, não estava dando certo lá. Teve um problema físico. Nós fizemos uma conversa com ele. Né? O nosso departamento técnico visualizou nele um potencial, oportunidade. Um jogador que veio sem passe, um valor sem investimento, só com um salário. Nós apostamos no final de temporada para a temporada seguinte, 22 para 23. Ele veio, treinou, se colocou em forma, né? Mas não rendeu. O que nós fizemos? Poderíamos ter cumprido o contrato dele todo, ter forçado, ter emprestado para alguém pagar o salário. Nós devolvemos, indenizamos e mandamos embora. Porque aquele era um valor que o clube ia ficar pagando de um jogador que não deu certo. E erramos e assumimos o erro. Isso aconteceu não só com ele, com outros jogadores também, que a gente não viu performance e foi transparente com o torcedor. Esse jogador aqui não vai ficar aqui onerando o clube. Ele vai embora porque não deu certo. Rápido. Tem que ser rápido. A média de jogadores que não deram certo pelo tempo que ficaram no Inter caiu de 18, 20 meses para 5. Então quem não dá certo vai embora. Jean Dias é um jogador que foi... Só emenda aí junto já, Lombardi, esse aí que ele vai falar do Dalbert e do Natanael. E esse jogador tem contrato até o final do ano, e no final do ano vamos avaliar.
Mas não é um contrato de 5 anos, de 4 anos. Agora, eu não vou ser indelicado aqui, mas alguns exemplos eu tenho que dar. Nós contratamos um lateral chamado Natanael, com um salário astronômico, por 5 anos. O jogador não jogou 1 ano no Inter. E ele ficou 5 anos. Até o último dia. Sendo que nos últimos dias ele ia para o CT treinar e correr no campo. Porque ele não queria ir para outro lugar, porque o salário ia ser menor. Ele ia perder dinheiro. Queria ficar lá. Sei bem como é. Correndo. Esse era o modelo que tinha no Inter. Isso não tem mais. A gente vai errar nas contratações, vai errar. Agora, pega o plantel do Internacional hoje e diz assim... Eu desafio a dizer, esse aqui, aquele ali, um número elevado como é, e compara com os plantéis anteriores. Você tinha 8, 10 jogadores que não podiam estar perto do Internacional. Sem um critério. Hoje você vai ter jogadores que não performaram como a gente gostaria? Vai ter. Mas são jogadores com contrato curto, são jogadores com salário aceitável e que se você quiser, em determinado momento você... não tem mais esse custo e pode trazer outro jogador. Essa mobilidade, ela tem que ser estratégica. Uma coisa é você trazer um jovem, promissor. Você não vai dar um contrato de 1 ano, 2 anos. Porque você vai perder o jogador. Agora, você tem jogadores que são composição, que são jogadores que podem ser uma aposta, que podem dar certo num clube grande ou não. Bom, aí você tem um critério, um perfil de contratação diferente. Agora, antes não. Antes você trazia qualquer um, por qualquer preço e por qualquer tempo. Isso, pelo menos, eu afirmo para o torcedor, e ele sabe disso, que não tem exemplos que possam ser dados numa condição semelhante ao que era feito no passado. Então, gurizada. E aí, Fábio? Cara, eu vou concordar em partes, tá? Concordo em partes, principalmente na questão dos contratos. Acho que houve uma revisão na forma de fazer contratos, mas eu acho que houve muitos erros também. Só que assim, a gente tende, num período eleitoral, a olhar os reflexos dos últimos 3 anos, o que é natural. Principalmente porque há uma candidatura à reeleição, né? O que o Barcelos fez que me faz acreditar um voto nele para ele ter mais 3 anos? Mas a verdade é que a gente tem que sempre olhar para onde deu certo e para onde deixou de dar certo. Sabe? E o Inter deixou de dar certo em 2011. De 2011 para cá foram... Vamos pegar esse recorde de 12 anos. Cara, nesse recorde de 12 anos o Inter errou muito. Os 12 anos. Os 12 anos. Inclui todas as gestões que passaram nos 12 anos. Na Série B, o Inter errou. Inclusive a do Giovanni Luigi, que salvou o Beira-Rio, digamos assim, mas... ele também pecou na questão... Mas o futebol da gestão do Luigi foi... A gente vai lembrar. Cara, assim, vamos pegar alguns nomes também do Barcelos para poder ilustrar isso. Cara, para mim, Jean Dias, não há nenhuma justificação. Jean Dias, talvez, para mim, eu acho que junto com Trellis e com PC Magalhães, as piores contratações da história do Internacional. Não tem cabimento. Não, Canabarro, assim, ó, pelo contexto, cara, assim, ó, pelo contexto, o Jean Dias foi o primeiro jogador que eu vi com a camiseta do Inter que não sabia correr, velho. Eu já vi um Grenal. Eu já vi um Grenal com Zózimo e Jonilson. Oi? Eu já vi um Grenal com Zózimo e Jonilson. Desculpa, Carnaval, vai lá. Eu também não. Eu já vi um Grenal com Zózimo e Jonilson. Mas era outra época, né, Canabarro? A perspectiva era outra, né, cara? A perspectiva naquela época era outra. Eu perdi um Grenal, Anderson. Nós perdemos um Grenal porque o Tim não jogou. Lembra do Tim? Então, era outra perspectiva. Tu contratava um jogador do Botafogo, titular do Botafogo, vamos dar um exemplo, que o cara que foi demitido hoje, Lúcio Flávio. Tá entendendo? Foram receber ele no aeroporto, cara, na época. Só que agora, num ano que tu tá com Libertadores, que tu tem uma perspectiva, sabe, que tu tá com um trabalho ali, querendo ou não, humano, no final do ano, ele encaixou um time. Aí deu tudo errado esse ano. Mas em compensação, tava tudo, sabe, tudo tinha uma perspectiva legal, né? Meio do ano vinha
contratar o Jean Dias não tem cabimento nenhum, cara. Não tem. Foi grotesco. Foi grotesco. Não há o que justifique, entendeu? Não há o que justifique. Não interessa quem pediu, não interessa. Cara, não há justificativa. Por 2 ou 3 bons jogos no Campeonato Gaúcho, um jogador que tem, com todo respeito ao Jean Dias, o currículo que ele tinha construído até então, sabe? Não é o jogador que o Internacional vai chegar lá e vai contratar, entendeu? Aliás, com 32 anos ainda. Se fosse um jogador com 21, que tu dissesse, esse cara tem potencial de crescimento. Então vale a pena eu investir por um ano 30 ou 40 mil reais. Até nessa questão financeira daí, pensando bem, realmente não dá para botar no mesmo balaio, até o Fernando Machado falou aqui, não dá pra botar o Jean Dias no mesmo balaio de Trellis e PC Magalhães, né, que o Trellis custou, aí vem um dos grandes erros da gestão Medeiros e Colmelo, e ficou muito caracterizado isso, né, que foi o empréstimo de R$1 milhão do Trellis, o cara que fez assim, gol na outra temporada. Mas o PC Magalhães, gente, o PC Magalhães tomou uma roda do Nilmar inesquecível num 4-0 que o Inter fez na Libertadores jogando lá contra a Universidade do Chile. Ele tá no relatório de corrupção, se eu não me engano, né? Esse cara aí, não sei, eu acho que ele tava no relatório do Pífero lá. Assim, eu só queria lembrar também, porque talvez eu seja o isentão, né? Um dos isentões dessa eleição do Inter. Porque eu não consigo me decidir entre os dois lados. Eu acho que os dois lados têm falhas muito importantes. Eu só queria lembrar o presidente Barcelos, quando ele dá esse discurso, que se dependesse dele, o ataque do Internacional seria David, Nicão e Marrone. Só não foi porque Deus olhou pra gente. Porque se dependesse dele, ele ia gastar 20 milhões no Marrone. Ele gastou 11 milhões em 30% do David. Ele ia pagar, eu acho que 600, 700 mil no Nicão. 6 milhões pelo Baralhas. Que é reserva do Cruzeiro. Nicão é reserva do Cruzeiro. O Marrone deve ter voltado a estudar. Eu não sei o que aconteceu. Para tu ter uma noção, o melhorzinho deles é o David. E olha, para o David ser o melhorzinho... Então, assim, é tudo muito bom, tudo muito bonito, mas, assim... Tem falhas importantes de lado a lado. Lado a lado. É isso que eu digo. Por isso que ele não pode ficar atento, porque às vezes a gente, quando já tem a tendência, né? Eu já tenho a tendência a votar no candidato X, então eu só vou olhar para esse. Então, a gente tem que pensar que o presidente que ganhar a eleição, ele vai ficar 3 anos e vai sair. A instituição internacional vai continuar. E nós vamos continuar daqui 3 anos. Daqui 3 anos nós vamos estar debatendo mais uma vez a eleição e os acertos e os erros de quem passou 3 anos. A gente tem que parar, a gente tem que sair do debate raso. Mas sair do debate raso. Sessões, você consegue ter uma continuidade como o Palmeiras está tendo. Sim. O mesmo treinador e ele montando uma equipe com a sua cara e aquilo... Por quê? Primeiro porque, bom, você precisa ter resultados. O futebol é imediatista brasileiro. Né? E esse sonho, talvez eu tenha vivido ele há algum tempo, de que a gente conseguiria construir uma ideia de jogo perene com um grupo e isso ia dar tudo certo. Num clube com grande pressão, com uma tradição, uma cultura do futebol brasileiro de resultado imediatista. Eu diria que esse é um desafio para o futebol brasileiro que vai ainda perdurar por algum tempo. Né? Você não consegue, porque quando a pressão bate, dificilmente algum dirigente consegue sustentar aquele modelo, sabendo que ele pode demorar um pouco mais para amadurecer, porque os clubes grandes não resistem. Você consegue fazer isso em clubes... não estou aqui desvalorizando, mas de menor torcida. Perfeito. Você consegue fazer isso. Inclusive, muito só não perde raciocínio. Assim, ó, vamos contextualizar, né, cara? O Barcelos, ele na eleição, né, ele prometeu que faria não seria trabalho não jogaria diferente em caso de pode. Que faria um futebol propositivo e ia usar muito a ciência de dados, tá? Inclusive, ele
botava como referência o que aconteceu com o atual técnico do Inter, o Eduardo Cudê, que tinha saído na época e veio o Abel. Inclusive, por isso que ele saiu o Abel, né? Só que vou ser crítico de novo. Cara, Eduardo Cudê e Miguel Ângelo Ramírez não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é jogo posicional. Tô certo? O outro é goal pressing. É marcação, pressão e aquele 4-2-3-1. E ele é meio relacional, digamos assim, né? O sistema do Cudê. Sabe? Ele é meio relacional. Mas não tem a ver uma coisa com a outra. Sabe? Cudê e Ramírez são totalmente diferentes de esquema de jogo. Aí vem a crítica de uma falta de padrão de metodologia. Sabe? Se vai focar na ciência de dados, não pode sair de um Cudê e pro Abel e depois pro Ramírez. Calabá. Cara, eu em que pese achar que o Cudê e o Ramírez, eles têm as suas diferenças, eu acho que eles têm uma semelhança bem importante que é jogar para frente, né? Tanto é que o Ramírez, ele era criticado porque ele jogava com as linhas tão altas que a gente tomava contra-ataque até de todo mundo. Mas o que acontece, cara? Eu acho que loucura é ponderar, como estão falando, que estão ponderando na oposição, nomes como Odair e Sampaoli. Aquele exemplo que eu falei, a mesma coisa que tu for comprar um zoológico e tu tá com dúvida entre ornitorrinco e uma girafa. Isso não dá, entendeu? Aí sim, são coisas totalmente diferentes. Mas assim, o Barcelos tem essa questão aí também que ele não conseguiu levar para frente essa promessa. Tem outras diversas, né, cara? 40%, 30% do uso da base no time titular, tornar o Inter o clube mais digital do Brasil, que vamos combinar, né? Essa questão digital, ela deixa bem a desejar. Então, assim, a gente tem que entender que existe a teoria e a prática, né? O que é a teoria? É saber tudo sobre um assunto, mas não saber executar. E o que é a prática? Tu saber executar, mas não sabe porque tá dando certo. Aí quando estraga, tu não sabe consertar. E o Barcelos me parece muito bom na questão teórica, mas parece ter um pouco de dificuldade para executar algumas valências que ele mesmo prometeu. Giacomelli. Cara, eu vou mais ou menos nessa linha de pensamento do Canabarro, sabe? E principalmente essa questão do DNA do clube me pega um pouco. Esse negócio de dizer que realmente nós somos culpados de uma parte. Nós somos resultadistas. É verdade, ninguém quer perder. Ninguém quer perder 2, 3, 4 seguidas e achar que tá tudo bem. Ninguém vai achar que, por exemplo, o Internacional pode garimpar um treinador como o Pedro Caixinha e vai dar tempo de trabalho para ele, mesmo ele não tendo material humano, tá? O Bragantino não é um suprassumo de elenco, gente. Sacha, o goleador, é o grande nome. O capitão é o Léo Ortiz, que é um zagueiro regular. E aqui, ó, o Léo Ortiz é um zagueiro justo, é bom, não sei se é bom. Foi pra seleção, acho que é bom, entendeu? Mas, cara, é óbvio que tu não vai... é impossível tu comparar o Bragantino, principalmente depois da compra, né? O que tinha de torcedor provavelmente saiu com o Internacional. Porque nós somos resultadistas, é verdade. Agora, em algum momento, seja agora, seja o próximo, daqui a 3 anos... alguém vai ter que encarar isso e vai ter que convencer-nos. Todos, estou me incluindo no balaio resultadista, para que fique bem claro. De que nós precisamos adotar uma metodologia onde, por algum momento, vai se passar por alguma dificuldade. Sem dúvida. Mas, se acredita-se num objetivo final, nós vamos em busca daquilo. Agora, se eu ceder à pressão externa da torcida, da imprensa, do adversário político, do X, do Y, do Z, cara, agora, DNA do clube, DNA do Internacional é um DNA vencedor, vocês me desculpem. O DNA do Internacional é vencer jogos, o DNA do Internacional é ser campeão, tá? Então, sim, eu acredito que precisa ser feito um trabalho metodológico,
e que nesses 3 anos foi impossível de ver. Eu acho que o Fernando relata muito bem num comentário que tem ali. Nós começamos com o Ramires. Eu vou falar sobre isso agora. Eu vou pegar a linha. Só que é o seguinte, eu vou pegar a linha lá de 2017. Para vocês entenderem o porquê que racha esse DNA do clube. Se reclama muito. Ah, mas a base não forma ninguém. Cara, eu entendo que a base não forma ninguém. Inclusive, agora, o grande problema do Internacional agora é o Sub-20. Tá? Que ainda não foi feito. O Sub-20 foi jogadores trazidos de forma imediata, que não foram formados no clube, só que esses caras não performaram. Então por isso não tá subindo no Sub-17, não tá subindo no Sub-20. Não, mas antes de, assim, a primeira coisa que depois eu até vou tocar no assunto da base, mas só para eu fechar aquele raciocínio lá. O Inter tem o seu DNA. Olha a diferença do Santos, né? O Santos, quando contratou, por exemplo, o Paulo Turra, viu que não deu certo porque o Santos tem um DNA ali na sua estrutura, tá? O Inter tem que primeiro definir o seu DNA. Porque o Inter vai buscar um Kudê achando que vai ter o Kudê do Racing. Depois busca o Ramires achando que vai ter o Ramires do Del Valle. Busca o Medina achando que vai ser o Medina que deu resultado no Eu tenho a ordem aqui, tá? A gente falou numa live anterior, a gente falou até sobre isso aí, assim, ó. Saiu do Kudê, que era um sistema mais propositivo, foi pro Abel Braga, que é reativo. Do Abel Braga foi Miguel Ângelo Ramírez, que era jogo posicional. Aí depois foi pro Diego Aguirre, que é reativo. Aí sai o Diego Aguirre e vai pro Medina, que a gente não sabe até agora o que é, né, o Canabaco? Tu que gosta do Medina. O Medina, horroroso, né? Só que assim, eu vou fazer uma observação, não sei se vocês concordam, né? Com exceção daquele Del Valle do Ramírez, né? Que deu certo até certo ponto, porque eles foram campeões da Sul-Americana. Pro jogo posicional dar certo, tu tem que ter, no mínimo, 8 craques no time. Senão não funciona. Sim. E por fim, daí o Mano Menezes sai do Medina, né? Que a gente não sabe o que era, vai pro Mano Menezes, que é reativo, e volta pro Kudê, que é propositivo. Só que isso aí aconteceu lá de 2017, quando tu sai do Zago. O Zago vai pro Guto Ferreira, do Guto Ferreira pro Odair, o Odair pro Zé Ricardo, que a gente não sabe nem como pisou lá, e depois o Kudê. Então, cara, as duas gestões, tá me entendendo? As duas gestões. Só para ilustrar um pouquinho essa questão do Del Valle, Canabarro, o Del Valle, por exemplo, ele ganha uma Copa Santiago de futebol juvenil. Sou de Santiago, então é a minha competição de preferência, né? E aquele Del Valle já jogava no futebol posicional, ou seja, toda a estrutura do Del Valle já joga no futebol posicional. Então o cara, ele até não precisa ser craque, ele precisa entender o DNA do clube, como jogar, sabe? E tem que ser... Agora, em que momento nós vamos conseguir fazer? Quando é possível? Acho que o Fernando é o cara mais... Pode responder no chat. Hoje é impossível fazer qualquer coisa desse gênero no Internacional. Porque primeiro que nós não temos nenhuma metodologia para o time de cima. Como é que nós vamos replicar alguma coisa?